Amanhã já começa julho, já começa o segundo semestre. Um segundo semestre que começa, digamos, atribulado. O primeiro termina assim e o segundo tende a começar atribulado também. Nós falamos agora há pouquinho, eu, a Roberta, a Luciana, estão chegando cada vez mais doses de vacinas ao Brasil e isso é muito importante para a gente acelerar o processo de vacinação. Porém, com a mesma velocidade em que chegam mais vacinas, surgem denúncias graves de possíveis irregularidades na compra de vacinas pelo governo federal, pelo governo brasileiro. Corrupção na compra de vacina, gente pedindo vantagem para imunizar os brasileiros. E eu repito, aqui no Brasil é um dos países onde há o maior registro de mortes por Covid em todo o mundo. Nós temos pouco menos de 3% da população mundial, somos responsáveis por pouco menos de 3% da população mundial e temos quase 1/3 das mortes em todo o mundo de vítimas da Covid-19. Portanto, todo mundo precisa de vacina, mas nós aqui, talvez um pouco mais do que outros países. E incrivelmente, há denúncias de funcionários públicos pedindo vantagem, dinheiro, para colocar vacina nos nossos braços. Vejam só, de ontem para hoje, uma nova denúncia surgiu, saúde, Roberta, e provocou movimentações dentro do Planalto. O diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, foi exonerado do cargo. Nós vamos mostrar para você a portaria que está no Diário Oficial da União de hoje. Acabou de sair. Após uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, o governo decidiu exonerar do cargo, vejam ali abaixo, Roberto Ferreira Dias, do cargo de diretor do Departamento de Logística em Saúde na Secretaria Executiva do Ministério da Saúde. A nomeação assinada por Luiz Eduardo Ramos, o ministro-chefe da Casa Civil. Por que é que ele foi exonerado? Porque ontem a Folha de São Paulo publicou uma entrevista com um indivíduo chamado Luiz Paulo Dominguete Pereira. Quem é Luiz Paulo Dominguete Pereira? Ele se apresenta como representante de uma vendedora de vacinas chamada Davat, uma empresa Davat que se ofereceu para intermediar a venda de 400 milhões de doses da vacina da AstraZeneca para o Ministério da Saúde. E o que é que esse empresário diz? Que ele participou de uma reunião num restaurante em Brasília com algumas figuras do governo federal e um deles era esse diretor do Ministério que foi exonerado e que no almoço, num shopping, no restaurante, um shopping em Brasília, ele teria recebido a seguinte orientação: olha, se você quer fechar negócio com o Ministério da Saúde, você tem de valorizar um pouco mais o preço da vacina, tem de colocar um sobrepreço na vacina. E aí o empresário teria ficado surpreso. Estou aqui repassando o que disse esse empresário, tudo isso vai ter de ser checado mais adiante. É a versão do empresário. Ele disse que ofereceu esses 400 milhões de doses ao Brasil e, segundo esse agora ex-diretor do Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde teria assinado com a possibilidade de avanço na negociação desde que houvesse um pagamento de propina de $1 por imunizante. Então, nós estamos falando de 400 milhões de doses, as doses seriam pagas em dólar, 400 milhões de dólares de propina. O objetivo era negociar essas doses com o governo brasileiro lá em janeiro. E isso, é claro, já teve reflexo imediato dentro do Ministério da Saúde com a exoneração do funcionário após a denúncia da Folha de São Paulo e terá reflexo também, evidentemente, na CPI da pandemia. Nós vamos então a Brasília para entender mais detalhes dessa história. A Larissa Alvarenga vai nos explicar exatamente quando esse funcionário foi nomeado, quando ocorreu a decisão de demiti-lo e o que vem por aí a partir dessa entrevista dada por esse empresário à Folha de São Paulo. Larissa, bom dia mais uma vez, bem-vinda ao Novo Dia, bom ter você aqui com a gente. Obrigada, Colombo. Um ótimo dia para você, para todo mundo que acompanha o Novo Dia. A gente vai falar então dessa denúncia que estremeceu Brasília ontem à noite. E vamos lembrar que o Roberto Ferreira Dias, ele foi nomeado para o Ministério da Saúde na gestão do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, ou seja, no início do governo Bolsonaro. Ele teria sido indicado ao cargo pelo líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros. Só que o deputado nega a indicação nas redes sociais. Ele disse que desconhece qualquer denúncia
denúncia da Davat, essa empresa que estava oferecendo as vacinas contra a Covid-19. A gente segue entendendo esse caso com o repórter Theo Cury. Theo, bom dia para você. Essa história veio à tona ontem à noite e já está no radar da CPI da pandemia, né? Ela deve repercutir muito, principalmente ao longo desse dia, né? Deve sim. Bom dia, Larissa. Ótimo dia para quem nos acompanha. Depois que o jornal Folha de São Paulo publicou essa entrevista com Luiz Paulo Dominguete, o presidente da CPI da pandemia, o senador Omar Aziz, foi às redes sociais e disse que a expectativa, que a tendência é de que a CPI aprove um requerimento para ouvir o empresário nesta sexta-feira para que ele explique aos senadores, explique à CPI da pandemia o que ele contou ao jornal Folha de São Paulo. Dominguete disse que esse encontro aconteceu aqui em Brasília, em um restaurante que fica dentro de um shopping na capital federal, no dia 25 de fevereiro, que nessa oportunidade Roberto Ferreira Dias havia proposto uma propina de $1 por dose de vacina. A intenção naquele encontro era negociar a compra de 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca. Pois bem, esse acordo acabou não acontecendo. De acordo com Dominguete ao jornal Folha de São Paulo, não foi adiante por conta da proposta de propina feita, algo que ainda precisa ser apurado pelos investigadores. Depois dessa notícia, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse o seguinte: cai a desculpa de que o problema na saúde era logística. Transparece o tráfico de interesses escusos, típicos do toma lá da cá que este governo dizia combater. Fatos graves. Esclareçam. O Palácio do Planalto e o Ministério da Saúde foram procurados pela CNN. Até o momento não houve nenhuma resposta formal. Lembrando que esse caso, mais um caso envolvendo irregularidades, supostas irregularidades na compra de vacinas, acontece em meio a outra irregularidade envolvendo a compra de outra vacina, a vacina indiana Covaxin, depois de uma denúncia dos irmãos Luiz Miranda, o deputado federal e o servidor do Ministério da Saúde responsável pela área de importação do Ministério da Saúde. Os dois que levaram uma denúncia, de acordo com eles, ao presidente Jair Bolsonaro em março desse ano, dizendo que havia pressões para fechar a compra de doses da vacina da Covaxin. Uma compra que vem sendo uma negociação que vem sendo investigada pelo Ministério Público Federal e que também está no alvo da CPI da pandemia. Eu volto com vocês.